porque nós lemos essa passagem, a Ana leu essa passagem no início, e nós falamos de 10 virgens. Elas tinham as vestimentas, elas eram santas, elas eram virgens, elas eram puras, elas estavam no lugar da espera, elas precisavam de esperar a noite. E a palavra diz que quando o noivo chegou, deu meia-noite, elas não tinham azeite. E elas foram arrancadas da possibilidade da eternidade. E eu, desde que eu sou muito criança, que eu leio esse texto, que eu ouço esse texto, eu confesso que eu me apavoro. Porque eu penso, se nós somos essas mulheres, metade vão ficar, metade vão. E isso sempre foi algo que mexeu muito com o meu coração. Então, esse tema, aquilo que o Senhor quer fazer hoje, mulher, deixa eu falar algo para você. O Senhor está escolhendo você como uma noiva preparada que vai com Ele. E isso é algo muito sério, porque quando você vai e você decide, você não tem o poder de levar a sua família com você. Mas provavelmente você vai conseguir, porque você vai estar cheia de algo tão poderoso, que a tua família vai ser inundada por essa glória, por esse azeite, por essa presença. Então deixa eu falar uma coisa para você, antes de começar a pregar, o diabo não queria que você estivesse aqui hoje. Entenda isso, o diabo não quer que você escute essa palavra, o diabo não quer que você consiga, o diabo quer que você seja a noiva despreparada. A noiva que parece que não foi avisada. A noiva que tem uma veste, uma religiosidade, uma presença, uma ida aos cultos, mas ela não tem óleo, falta óleo nela. E aí ela fica. Então coloca a mão no seu coração. Espírito Santo, a gente precisa tanto de Ti hoje aqui. Enche a gente aqui, por favor. Enche os nossos corações, eu te peço. A gente não quer ficar não, Senhor. O que é mais importante do que isso na nossa vida? Nenhuma fama, nenhum dinheiro, nenhuma popularidade, Senhor. Nada é mais importante do que o Senhor, do que a eternidade contigo. Move no nosso coração a importância de te buscar, move a importância de receber esse óleo, esse azeite hoje aqui, para que cada mulher saia daqui cheia da tua presença, que o azeite não falte em nós, que transborde através de nós, e que o mundo conheça noivas preparadas, adornadas, santas e cheias do óleo do teu Espírito Santo. Em nome de Jesus, aplauda o Senhor e você pode se sentar. E o primeiro tema que eu queria compartilhar com vocês hoje é: o altar é o nosso coração. E o fogo, o azeite, o óleo, a chama que não pode se apagar, é a presença do Espírito Santo em nós. Você entende isso? Você crê nisso? Então, nós estamos falando de 10 noivas e elas estavam ali. E presta atenção, né? Falando da nossa apóstola, né? Ela é algo muito importante a gente saber. Ela está orando por nós, né? E ela esteve falando essa semana comigo. Eu não a vejo, mas eu tive com ela pelo corredor essa semana. Ela falou: bota a máscara. Eu botei a máscara, que eu fui levar o negócio lá no apartamento dela. Ela deixou eu ver ela no corredor. E ela falou: deixa eu falar uma coisa pra você. Você, a pastora Kátia, estou alinhada nos pontos? Eu falei: olha, a gente não se alinhou nos pontos não, porque o Espírito Santo, né? Deixa o Espírito Santo falar. E ela foi e falou assim: então eu quero que você fale isso. Eu confesso que eu não vou falar o que ela me pediu, porque eu falei: Senhor, não vai dar tempo, Jesus, não vai dar tempo. Mas rapidamente, para não falhar com ela, né? Depois ela vai assistir no YouTube, Senhor. E ela falou o seguinte: essas 10, elas tinham óleo. Um dia elas tinham óleo, mas quando o noivo chegou, o óleo tinha acabado. E o que ela falou é: linka as 10
virgens com a mulher da dracma perdida. Porque a mulher da dracma perdida, ela procurou aquilo que foi perdido. Então, se o azeite acabou para nós, nós precisamos de buscar, nós precisamos de varrer, nós precisamos de ir até encontrar, até trazer de volta a presença do Espírito Santo em nós. Então, quando nós falamos que o altar é o nosso coração, e essa chama que não pode se apagar, esse óleo, esse azeite, é a presença do Espírito Santo, nós precisamos de entender onde eu estou posicionada hoje, o que eu estou vivendo hoje, que nível de azeite eu tenho. Sabe por quê? Porque hoje, como a pastora Kátia falou, existe muita internet, existe muita pregação, existe muito show, existe muita apresentação, mas na hora que o noivo vier, só vai com ele quem tiver azeite. Não vai ser quem tem 1 milhão de seguidores, não vai ser quem tem 5 milhões de seguidores. Não vai ser igreja grande, não vai ser homens poderosos, não vão ser mulheres e homens ricos. Só vai com o noivo quem tiver azeite, quem tiver óleo, quem tiver a sua chama acesa. E o altar do seu coração precisa de ser trabalhado para isso. E nós precisamos entender: Senhor, onde é que eu estou hoje? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Onde é que eu estou hoje? Eu estou no meu achismo? Eu estou numa mentira? Eu estou numa religiosidade onde eu vou para a igreja e boto uma roupa bem bonita, mas quando chega a segunda-feira eu sou totalmente diferente? E não importa se isso está acontecendo com você hoje, o que importa é que você encontre o Espírito Santo, volte atrás da dracma perdida, você volte a ter o óleo e fala: Senhor, eu já tive um dia, mas eu não quero ficar sem, porque eu preciso de ir com o Senhor. Quando o Senhor vier, eu quero ir. E quando a gente fala que o fogo é a presença do Espírito Santo em nós, nós precisamos entender que a luz dessa chama, desse óleo, desse azeite, ela vai brilhar em você enquanto você tiver a chama do Espírito Santo. Porque se você não tiver, a chama do Espírito não vai estar e você não vai conseguir brilhar. As pessoas não vão conseguir ver na sua vida a presença do Espírito Santo que te conduz até aquela meia-noite que o noivo chegar e você se encontrar preparada. Sem azeite, a sua chama vai se apagar. A minha chama vai se apagar. Sem chama, a sua fé vai se tornar fria. E a adoração vira rotina e o seu coração perde o fervor e o temor ao Senhor. Sabe o que que faz as pessoas irem ao lugar do pecado sem dor? Sabe o que que faz as pessoas irem ao lugar do pecado sem arrependimento? É quando o coração perde o fervor. Você serve por religiosidade. Você dá aquilo que você nem tem. Mas as pessoas olham para você e veem que você é uma noiva. Mas Jesus enxerga você. Jesus vê você. Jesus sabe o quanto de óleo você tem. Mas hoje, aqui, neste lugar, nós podemos correr. Alguém pode desligar isso aqui, por favor? Está me atrapalhando, tem um barulho aqui muito chato. Eu sou mais distraída do que vocês possam imaginar. Ele está me distraindo. Acho que parou, Deus. Oh, Senhor, obrigada, Jesus. Hoje você está aqui. E aí você pode correr atrás desse óleo. Você pode entender: eu estou perdendo o fervor. A adoração está virando rotina na minha vida. Não é mais um encontro de intimidade. Não é mais um encontro que me faz chorar. Não é mais aquele encontro que me leva a estar prostrada dando a boa parte ao Senhor. Virou rotina, perdeu o fervor. Então eu preciso de voltar. Eu preciso de buscar. Eu preciso de querer. Gente, a gente foi numa conferência que dizem que é de jovens. Eu não achei nada aquilo de jovem pra mim. Eu tava lá dançando, pulando. Eu tava lá, no que vem eu estou lá de novo. Se você quiser
quiser, vambora, porque o negócio é bom, viu? 18 mil pessoas clamando pelo nome de Jesus. Ah, pastor, você acha que todo mundo ali é noiva? Claro que não. De jeito nenhum, óbvio. Mas aquilo me trouxe algo assim. Esse menino, né? Eu já sou doidinha, que todo mundo me conhece, só sou doida mesmo, né? E eles, né, olhavam para mim e falavam assim, meu Deus, agora que vai ficar um negócio muito ruim mesmo, né? Porque, sabe o que eu vi ali? Eu vi em quem subiu naquele altar para pregar uma palavra de vida, uma palavra de decisão, uma palavra o couro desceu lá, como dizia o meu avô, como dizia o meu pai para Lívia. O Senhor, Ele não está mais procurando, nunca procurou na verdade. O Senhor não está procurando aquilo que parece, mas não é. O Senhor não está preocupado com a aparência, Ele está preocupado com a essência. Ele está preocupado com o teu azeite. E quando nós entendemos que o nosso coração, ele é falho, o nosso coração, ele é enganoso, mas quando ele se torna o altar da presença de Deus, ele borbulha azeite e a tua chama nunca se apaga. Nunca se apagará a chama da mulher que for cheia do azeite do Espírito Santo. E é isso, queridas, que nós precisamos de buscar hoje, sabe? 1 Tessalonicenses 5,19 diz, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito através do seu pecado. Não apagueis o Espírito através da sua murmuração. Não apagueis o Espírito através da sua vida, que não é uma vida de rendição ao Senhor. As virgens prudentes, preste atenção, elas levaram azeite extra. Você pode repetir comigo, extra? Sabe por quê? Porque elas sabiam que a sua espera podia ser longa. Nós não sabemos o dia, não a hora. Nós não sabemos quando Jesus voltará. Por isso, você não pode ter qualquer quantidade. Você tem que ter azeite extra, azeite que sobeja, azeite que sobra, para que o dia que Ele voltar, você esteja pronta e preparada. O azeite na nossa vida, ele representa vida espiritual profunda. Ele representa a tua vida cultivada no silêncio, na tua intimidade, na tua oração, no teu devocional, onde só o Senhor pode te ver. A tua oração e a tua dependência do Espírito Santo. Tem coisa que o Espírito Santo vai falar só para você, para mais ninguém, só para você. Ele vai falar contigo. E sabe o que eu vou falar para você? Quando você é cheia desse azeite, o Espírito Santo comunica você. E aí quando você se ajoelha, quando você ora, quando você busca, os céus se movem contigo. Os céus se movem em teu favor. E você começa a ser uma noiva adornada, santa, pura, cheia de azeite, que transforma gerações. Você pode aplaudir Jesus por isso? O Senhor não te chamou para ser somente para você. O Senhor te chamou para transformar gerações. A pastora Kátia falou que nós vamos ser conhecidas, né? Está lá o nosso filho lá no meio lá da mata, lá, né? De vez em quando está na melhor. E é impressionante, porque eles mandam mensagem para mim, tia. Aí semana passada, uma delas gravou assim: tia, você foi eleita aqui a mãe de todos. Eles têm mãe, eles têm pai, mas todas as vezes que acontece alguma coisa, o Gustavo Miguel, eu vou pedir para minha mãe orar. E todas as vezes que eu recebo uma mensagem de qualquer um deles, eu oro ao Senhor e eu entrego uma palavra de Deus para eles. Então eles começaram a ver isso e eles começaram a me procurar no meu telefone, quem conhece o Gustavo Miguel sabe, ele é muito ciumento. Mas ele não tem esse ciúme, ele tem ciúme de mim muito. Mas ele fala assim, meu Deus do céu, mas está todo mundo já atrás de você de novo. Tá bom, mãe, eu empresto então tua oração. Pode, queridos, olha só. O Espírito Santo, ele quer gerar no seu coração uma chama tão alta, tão grande, tão extra, que todas as pessoas que estiverem à sua volta vão ser invadidas pela sua vida. E você vai começar a gerar isso no coração das pessoas. Esse azeite puro, esse azeite da presença. As prudentes compreendem que a nossa jornada, ela exige constância, ela exige paciência, ela exige preparação contínua, não apenas entusiasmo momentâneo. Eu não posso me entusiasmar. Hoje eu estou aqui, eu estou muito... Amanhã, não. Não se contente com um pouco de azeite. Repita comigo, eu quero
transbordar. E o ponto número 2. Não se contente. Não. Ponto número 2. Já estão no número 2? Em tempos de escuridão. Eu que errei, gente. Em tempos de escuridão, mantenha sua chama acesa. Apaga aí todas as luzes. Esse luxo aqui não vai apagar. Mas não tem problema não. Apaga aí todas as luzes, por favor. Apaga. Pode apagar o que puder. O que puder, você puder apagar, você apaga. Isso. Coitado do Rômulo, ele sofre na minha mão, Jesus. Queridos, olha só. Nós temos vivido os tempos de escuridão. Verdade ou mentira? É verdade ou mentira? Só ela para mim? Tempos de escuridão. Tempos de guerra. Tempos de luta. Tempos de dor. Tempos de incerteza. Mantenha a sua chama acesa quando tudo estiver escuro. Porque quando tudo está escuro, mas a sua chama está acesa, onde você passa, você carrega o azeite. Então está no meio da escuridão, mas o seu azeite está lá. Está no meio da enfermidade, mas você está lá. Está no meio da dor, você está lá. Está no meio da tribulação, o seu azeite vai brilhar e vai encher o lugar que você passar. Pode acender a luz, mas a nossa tendência é no meio da dor, no meio da dificuldade, no meio da luta, no meio da escuridão, a gente se apaga. Mas deixa eu falar algo para você. Isso é estratégia do diabo na sua vida. Quantas pessoas aqui viveram lutas enormes e você não tinha nem força para orar? Eu já passei por isso. O Senhor, como a pastora Kátia falou, quer criar conexões de pessoas perto de você, que você possa olhar para essa pessoa com segurança, com confiança e falar assim: eu estou precisando que você ore por mim, porque está ruim para mim. Eu estou precisando de oração. Mas o que nós precisamos entender é, em tempos de escuridão, mantenha a sua chama acesa. Porque quando o dia ruim vier, como o de Jó veio, como o de grandes homens veio, não porque ele estava passando, porque Deus estava castigando ele. É porque o dia mau chega, a provação vem, o dia de incerteza vem. E o dia da escuridão, quando ele chega, a palavra de Deus, ela fala para você assim: se chegou hoje, mas você está cheio de azeite, não vai te destruir, não vai te derrubar, não vai te desanimar, não vai te fazer cair, porque você está transbordando da presença do Espírito Santo. Nós perdemos o brilho, a alegria e o discernimento quando nós entramos em luta e não temos azeite. Mas quando você entra no dia escuro, quando você entra no dia ruim, quando você está no meio da escuridão, mas você tem azeite, você chora? Chora. Você fica triste? Fica. Você pode não ter força para orar? Sim, Senhor. Mas você tem azeite de sobra. E esse azeite de sobra vai te sustentar até a noite que Ele virá buscar a sua igreja e vai te levar junto. O brilho, ele perde no meio da luta e ele faz uma aparência religiosa. Tem muita gente que não chora porque tem vergonha de chorar. Mas eu choro mesmo. E se eu estiver triste, eu vou subir aqui nesse altar. E pode falar que pastor não é vulnerável, pois eu vou dizer algo para você. Eu sou, porque eu aprendi que esse altar me cura, ele me lava. Esse altar aqui, existe um nome que é sobre todo nome. E quando eu choro no altar, eu sou vulnerável a pessoas ruins. Pode ser. Mas espera aí. Eu vou ter mais medo das pessoas ruins que estão me ouvindo do que o meu Deus que está neste lugar, de intercessoras que estão aqui e clamam noite e dia pela nossa vida. Ah, mas de jeito nenhum. Eu vou ser vulnerável,
Porque na minha vulnerabilidade você vai se encontrar. Na sua vulnerabilidade eu vou me encontrar. E nós juntas vamos entender que em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Em tempos de guerra, tenha azeite extra. Tenha azeite extra. Porque nós vamos precisar. Jesus chama de ter lâmpada sem azeite a aparência de fé. Comunhão, sem comunhão, viva com Deus. Se a gente tivesse apagado todas as luzes e as lanternas não tivessem uma luz, o que aconteceria? Nós estaríamos no meio do escuro, sem uma chama acesa. E o Senhor quer usar a sua vida para ser essa chama em todo lugar escuro que você passar, para que a tua chama ilumine, salve, restaure e possa levar outras pessoas a viver não uma vida de aparência. É perigoso a gente tentar viver da luz antiga, do azeite de ontem. Porque todas nós já recebemos um dia, cada dia Deus deseja renovar o teu azeite. Você não pode viver do azeite de ontem. Você tem que receber o de hoje. Você precisa de se renovar a cada dia. Porque o Senhor, quando Jesus contou essa parábola, Ele quis dizer o seguinte: não é porque elas estavam ali adornadas, preparadas, que elas estavam prontas para o grande dia. Só vai estar pronto para o grande dia quem tem azeite de extra. E é isso que nós precisamos buscar todos os dias, a renovação. E queridas, trazendo para o nosso dia, nós somos magoadas. Trazendo para o nosso dia, as coisas acontecem. E aí quando você se vê diante de um monte, e você fala: Senhor, eu não sei o que fazer. O Senhor vai usar esse azeite extra para trazer força para você, para ver esse monte ser removido através da sua fé, que será cultivada como foi pregado aqui. Uma fé que permanece, uma fé inabalável. Essa é a mulher que é cheia de azeite. O Senhor quer, assim, como essa parábola fala, representar a comunhão constante com o Espírito Santo. Você está no carro, você está falando em língua. Você está dentro do ônibus, você está falando em língua. Você está dentro do seu trabalho, você está... Como assim? Eu não posso falar. Você fala na sua mente. Você fala no seu espírito. Você chama por Ele em todo tempo. E você está assim: Senhor, cobre a minha vida com teu sangue, cobre meus filhos com teu sangue, coloca um muro de fogo ao nosso redor. Senhor, livra-nos do homem mau, da mulher mau, enche-nos da tua presença. Nós queremos ver o teu agir, nós queremos ver a tua face, o tempo todo. A oração incessante precisa de fazer parte da mulher que ora. A mulher de Provérbios 31, ela acordava cedo, ela trazia mantimento. Mas existem duas coisas sobrenaturais naquela mulher. Primeiro, ela tinha muita sabedoria. Segundo, ela orava pra caramba. E essa oração, essa fé, esse movimento precisa de mexer o nosso coração hoje. O tempo de espera entre a promessa e o cumprimento. Presta atenção, o tempo de espera e o cumprimento é o que muitas pessoas, o que muitas noivas vão embora sem o azeite. Porque o tempo de espera até o cumprimento, não podemos dizer qual vai ser. O de Abraão foi de um, o de Moisés foi outro, o de Davi foi outro, o seu é um, o da sua amiga é outro, da sua irmã é outro, da sua mãe é outro. Agora, o tempo de espera até o cumprimento, durante essa espera, a sua paciência é provada, o seu fervor pode esfriar, a tentação de desistir vai aparecer para você. Vai aparecer, porque você vai olhar e vai falar assim: meu Deus, mas que nunca. Mas não é possível, Deus. Quem está esperando casamento aí? Levanta a mão aí, ó. Tô perguntando mesmo, gente. É isso aí, levanta. Elas estão meio tímidas. Quem levantar a mão alto vai casar, gente. Oh, Deus. Não é não, gente? Aí, ó. A mulher prudente, ela sabe
que ela vai passar por longas noites. A mulher prudente, ela sabe que o tempo de espera significa longas noites e que o seu azeite vai ser guardado para esses momentos. Então, a tua fé amadurecida, que continua firme, mesmo no silêncio de Deus. Você está entre a espera e o tempo de cumprimento? O Senhor te diz: busque o azeite todos os dias, até que a sua promessa se cumpra. Amém? 3. A chama não se mantém viva apenas com emoção, mas com decisão diária. Essa semana eu estava conversando com o apóstolo sobre uma situação de um líder, né? Do Brasil que caiu. E eu estava falando para ele: olha, me corrija se eu estiver errada. Quem decide se vai fazer ou se não vai fazer não sou eu? Ele falou: você está certa. Nós nos fortalecemos nele, porque o Senhor é a nossa força, amém? Nós vivemos por causa do Senhor. Mas quem decide diariamente se sim ou se não somos nós. Então, se um líder, grande líder, se um pequeno líder, se um líder, se seja lá que a pessoa for, ela cair, a decisão é minha, a decisão é sua. Aqui, uma noiva adornada, uma noiva preparada, uma noiva que está esperando, ela não pode se mover por emoção. Ela tem que se mover por decisão. Ela tem que saber quem é o Senhor, o seu Deus. E por causa dele, ela decide o sim ou o não, entendendo: Ele está aqui, Ele está no meu carro, Ele está na minha casa, Ele está no meu trabalho, Ele está na minha faculdade. Mas aí você pode falar assim: pastora, mas não é que a gente não peca? Claro que a gente peca. A palavra diz que santo só Jesus Cristo. Mas uma coisa é pecar, a outra coisa é viver no pecado, no mesmo pecado, e isso se torna vício. E quando se torna algo assim, o que nós precisamos entender é que a sua decisão diária, se você está envolvido num pecado, peça ajuda dos seus discipuladores, dos seus pastores, da sua liderança. Vai ter alguém. Sabe por quê? Porque a minha geração, ela viveu muitas vezes por acusação. Vocês concordam comigo? Né? Aquela coisa: vai ser disciplinado. Você ficava com medo, né? Você ficava até com medo. Meu Deus do céu, quando minha mãe falava assim: quero falar com você, eu já tremia. Porque eu sei o que eu fiz, meu Deus. Eu já gritava. Ela fala baixo por causa dos vizinhos. Eu já vinha gritando apavorada, porque não tinha esse negócio não. Mas aqui, o que a gente precisa de falar é: a sua chama, ela não vai ficar acesa, ela não vai se manter acesa por causa da sua emoção. Mas a sua decisão diária, sim, vai trazer a sua chama. Não é uma emoção passageira, mas é uma entrega diária. Paulo nos lembra: não apagueis o espírito. O fogo apaga quando nós negligenciamos a comunhão com Deus. Nós deixamos a oração de lado, nós deixamos a presença dele, nós apagamos o espírito ou permitimos que o pecado entre e que a distração domine o nosso coração. E a distração é um dos maiores problemas de hoje. A pastora Kátia foi falar dos milagres da Célia. A Célia estava ali, o que você acha que ela fez comigo? Compartilhou o milagre. Eu que não sou boba nem nada, né não? Aqui o milagre, ó. Teve um aneurisma, não é verdade? Ela falou, ela é minha cunhada, teve um aneurisma e ela falou: eu fiquei de joelho, de jejum em oração, e enquanto ela não foi curada, eu não sosseguei. E ela compartilhou comigo. Eu fui pra perto, né? Eu falei: tá sozinha, eu vou lá. Porque, né? Já sabia que tinha uma bênção ali pra mim. Queridas, quando nós estamos no lugar da presença, quando nós estamos nesse lugar, a distração, ela não pode tomar o nosso coração, mas a oração sim, a leitura sim, a intimidade sim, a busca sim. E aí, a Bíblia fala que o símbolo do azeite o azeite é o símbolo do Espírito Santo, da unção na sua vida, daquilo que você é interiormente com Ele.
Você consegue ver na Patrícia o azeite? Alguém consegue ver a chama dela? Sem ser, né? Não dá pra ver, né? Ali, né? A gente não carrega. A gente não anda assim. Não anda. Elas tinham as suas lamparinas. E a palavra de Deus diz que elas estavam ali. E 5 delas estavam cheias de azeite e as outras não. Agora, o que nós precisamos entender é algumas coisas que eu vou falar rapidamente. Até porque algumas a pastora Cátia até já falou. Primeira, a oração é o respiro da sua alma. É na oração que você renova o seu azeite. Onde o seu coração se alinha com o coração de Deus. Quantas vezes você recebe uma notícia? Quantas vezes você não sabe o que fazer? E quando você se ajoelha, o seu coração se alinha com o coração de Deus. Ali você é cheio de azeite. Você começa a transbordar. E aí, não é você, mulher, que vai falar. É o Espírito Santo que vai falar através da sua vida. Você não vai orar com as suas palavras, você não vai dar conselhos com a sua palavra, mas você vai estar cheia de um azeite poderoso e vai inundar as pessoas através da sua voz. Enchei-vos do Espírito, Efésios 5:18. Enchei-vos do Espírito. E quando você ora, o seu coração se alinha com Deus. Próximo, a palavra de Deus. Ela é um combustível, gente. Eu estava com anemia. Eu estava esquisita, que a pastora Cátia falou aqui. Eu estava muito estranha. Eu falei, meu Deus do céu, que sono que é esse que eu usasse isso? Uma anemia profunda, ferritina, 22. Eu estava quase, né? Aí ela falou, se você não busca a palavra, você não tem combustível. Se você não tem a palavra, você não vai ter força. Você vai ficar fraca, você vai morrer. A sua chama vai se apagar, mas a palavra de Deus é combustível puro na sua vida. Ela alimenta o fogo da sua fé. Ela orienta o seu caminho. E ela limpa o pavio da sua alma. Quando você tem dúvida, vai na palavra de Deus. Porque voltando às redes sociais, muita coisa é falada. Eu escutei uma pastora falando ontem, você que gosta de ouvir da pregação da internet, volta pro teu pastor que tirou os teus piolhos. Porque quando você ouve quem não conhece você, você pode ouvir uma profecia, você pode ouvir uma palavra, mas nunca quem conhece intimamente você vai dar a mesma palavra de alguém que nunca viu você. E é bem mais fácil você ouvir quem nunca te ouviu, quem nunca te viu, quem não conhece. Mas a palavra diz em Salmos 119, versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmos 45, 7. O azeite. Volta aqui rapidinho. O azeite, próximo ponto. O azeite, ele significa cura e alegria. Mulheres serão curadas hoje, você crê nisso? Mulheres serão curadas através da presença do Espírito Santo e receberão uma nova alegria. E eu queria parar aqui rapidinho. Uma mulher que é cheia de azeite, ela é uma mulher alegre. E o Satanás tem tentado roubar a nossa alegria. Satanás tem tentado mostrar que a sua cabeça funciona mais do que a do seu marido. Porque funciona. É verdade. A nossa cabeça funciona mais mesmo que a dos homens, gente. Vamos aplaudir Jesus pela nossa vida. A mulher é incrível. Mas ela não pode carregar aquilo que não é o seu peso. Ela não pode fazer aquilo que não é para ela fazer. E a palavra de Deus fala que o azeite do Espírito Santo traz cura sobre a sua vida e alegria sobre o seu coração. Então, se você está triste, se você está sobrecarregada, se existe peso nos seus ombros, deixa o Senhor entrar hoje com alegria sobre a sua vida. Porque existe uma mentira sobre a vida das mulheres. Eu vou falar aqui com vocês agora. Sabe qual é a mentira? A mentira é: a mulher, ela tem que carregar mesmo. A mulher, ela não pode ser feliz. Sabe por quê? Porque a mulher, ela tem que ficar preocupada. A mulher, ela tem que ficar tensa. A mulher que é tensa é a mulher atual. A mulher que ela é emburrada é a mulher atual. Isso é mentira de Satanás. A mulher do Espírito Santo, a mulher que carrega a chama, ela sorri, ela dá gargalhada dentro da sua casa, porque a alegria do Senhor é a nossa força e ela vai transbordar no meio da tua dor.
é que vai decidir viver alegria? É você. Meu filho, já contei já, meu filho foi pra lá, falei, gente, eu vou morrer de tanto chorar. Gente, eu chorava. No início, eu chorava num nível que eu fazia... Eu não conseguia parar de chorar. Porque quem conhece, o meu filho caçula do nada assim, vai embora, gente. Eu sou muito apegada com meu filho, eu falo com ele todo dia, nem que seja 3 segundos eu falo com ele. O menino foi embora. Aí não tinha internet, não conseguia falar com ele. Aí eu falava pro meu marido, amor, disse que ele, calma que ele está bem. Como é que você sabe? Tu falou com ele por acaso? Estou sentindo paz no meu coração. Deus está trazendo paz no meu coração. Eu falei, eu preciso de mais. Eu preciso de mais. E eu já contei aqui, acho que numa reunião de líderes, eu estava indo embora. E o garoto, e o meu marido, você quer ir lá dormir com ele? Eu falei, eu quero. É Curitiba, eu morri de chorar. Parecia que ele era um defunto. E eu chorando. Ai, meu Deus, eu vou embora, mãe, eu fui, meu filho, meu Deus. Preste atenção. Alinha o seu espírito agora aqui o que eu estou falando. O Espírito Santo perguntou assim para mim. Ele está vivendo a sua oração? Aí eu tá. Foi desse jeito que eu pedi para... Tá certo. Se ele está vivendo a sua oração, por que você chora? E eu quero falar uma coisa para você hoje. Muitas vezes nós choramos porque a dor é grande. Muitas vezes nós choramos porque somos ingratas. Muitas vezes nós choramos porque não vemos a alegria e a beleza de coisas pequenas. Hoje o Espírito Santo falou muito disso comigo. Será que você está enxergando aquilo que é pequeno ou você está pensando só aquilo que é grande? Você tem uma família, mas você queria outra. Você tem um marido, mas você acha que você queria outro. O Senhor te deu um emprego, mas você não está satisfeita. As suas roupas você acha que são poucas. E o Espírito Santo de Deus está te perguntando: o que você quer, mulher, hoje? Porque muitas vezes o pouco que você tem é um milagre que muitas esperam, mas não tem. E nós precisamos de abrir os nossos olhos espirituais para sermos gratas àquilo que o Senhor tem feito. Mulher, se alegre nele e receba a cura do Senhor sobre a sua vida. E nesse dia, de madrugada, 3 horas da manhã, morrendo de chorar, o Espírito Santo teve aquela conversa ali, porque a gente conversa pra caramba. Eu falei, acabou. Eu não vou chorar mais assim. Eu choro, né? Quando ele vai embora, eu dou aquela choradinha, aperto, cheiro o pescocinho dele. Ele passou, virou as costas, eu não choro mais. Eu sinto falta dele, eu sinto pra caramba. Eu lembro ele cada segundo da minha... Porque eu sou assim. Eu sou esse tipo de mãe. Eu conheço mães aqui que podem ser parecidas comigo. Eu sou assim, gente. Mas não é só com meu filho, não. Também com um monte de gente também. Eu sou assim. Tudo bem, tá tudo bem. Nunca mais eu fiz isso porque eu decidi viver alegria. Eu decidi viver cura. Eu decidi que eu precisava de me alegrar no Senhor. Então, mulher, deixa eu falar algo para você. Essa palavra em Salmos 45 diz assim, olha: amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia, de palácios de marfim ressoam instrumentos de cordas que te alegram, mulher. Você não precisa de chorar, sabe por quê? Porque tem um Deus que enxuga as tuas lágrimas. E Ele hoje está trocando as tuas vestes de tristeza por vestes de alegria. E quando você enche o seu coração de alegria, você vive o milagre que o Senhor tem preparado para você. Porque um coração grato é um coração que entende a presença, que se alegra nele, que vê os milagres acontecendo. A chama, ela não se mantém viva apenas com emoção, mas com decisão diária.
E o último ponto desse ponto é a obediência. O azeite se multiplica na obediência. Quando dizemos sim à vontade de Deus, mesmo quando é difícil. Você está pronta para isso? Dizer sim, mesmo quando é difícil. Quarto e último ponto. E o louvor já pode até subir. Que vocês vão me ajudar a terminar, senão não... Último ponto. Não por medo do fim, mas por amor e desejo de estar prontas para encontrá-lo. E aí eu volto, né, naquela época que nós fomos criadas debaixo de medo. Se você fizer algo errado, Jesus vem e te fulmina. Gente do céu, quando eu li a palavra da Bíblia lá, que eles deram o dízimo lá, eu ficava assim, Senhor, se eu tô pecando, mas deixa eu falar uma coisa com Jesus aqui, não me mata não, por favor. Aí eu era criança, comecei a falar assim, mas por que matou? Por que matou? Por que não matou? Por que não matou? Ah, porque veio Jesus veio, o sangue de Jesus. Aí eu fiquei mais calma, né? Jesus não vai me matar assim do nada não vai me fulminar não. Hoje o Senhor quer trazer algo sobre a nossa vida. As virgens preparadas, as virgens que carregam azeite, as virgens que têm o óleo, que têm o azeite da presença, elas esperam o noivo na ansiedade e na alegria de encontrá-lo. Não com medo dele, não com medo de estar errada, não com medo de ser rejeitada, porque muitas vezes nós temos medo de ser rejeitada. É verdade. A gente tem medo de não gostarem da gente. A gente tem medo de ser traída. A gente tem medo de ser abandonada. A gente tem medo de ser esquecida. E isso enche o nosso coração. E quando isso acontece, a sua chama, ela não está mais forte que os seus medos. E aí o Senhor fala algo para nós hoje. O seu anseio de encontrar Jesus, o seu anseio de estar com a sua chama acesa quando Ele volte, o grande dia, a meia-noite. Sim, minhas lamparinas estão acesas, eu tenho óleo, eu estou esperando o noivo. Isso sim, precisa arder no nosso coração. Mas para isso, você tem que entender a tua identidade, que você é filha, que você é amada, que você é guardada, que o Senhor tem planos desde o ventre da sua mãe, que Ele não esqueceu você, que você não será abandonada. E tudo que você viver de ruim, o seu Deus nunca vai deixar você sozinha. O seu Deus nunca vai abandonar você. Porque a palavra de Deus fala, ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonem, o Senhor, meu Deus, nunca me abandonará. Então Ele está querendo adornar e encher o seu azeite de uma noiva preparada e ansiosa pela presença dEle. Não pelas curas que Ele faz, não pelo poder dEle, mas de um encontro preparado, de um noivo com a sua noiva. Esse encontro é aquilo que nós como igreja mais esperamos. A Bíblia diz que Jesus veio, Ele morreu como um cordeiro, ressuscitou ao terceiro dia e voltará como o leão da tribo de Judá. Quando Jesus voltar, as suas lágrimas serão apagadas, a sua dor será esquecida e terá um lugar reservado para você. E em Mateus 25, que a gente leu no início, versículo 13, fala assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Jesus chama a gente hoje aqui
para cultivar o azeite da presença, mas guardar a nossa fé. Não por medo do fim, mas por amor e decisão de um desejo de estar pronto para encontrá-lo. Imagina se ele entrasse aqui hoje. Imagina se o grande dia fosse hoje. Ele ia perguntar: Patrícia, o que você fez hoje? Deixa eu ver suas vestes. Deixa eu ver o quanto de azeite você tem. Deixa eu falar algo para você, mulher. Satanás está tentando roubar as mulheres da presença dele, confundindo mentes, distraindo, tirando você de lugar de mãe, de proteção, de esposa, e levando você a lugares de distração. Vocês não têm noção quantas crianças, quantos adolescentes estão feridos pelas suas mães, que passam mais tempo no seu telefone, na sua rede social, que com eles. Crianças e adolescentes feridos têm buscado ajuda, porque as suas mães estão distraídas. Não é por aquilo que Ele pode nos dar, é pelo encontro com Ele. É porque quando você se apresentar, é Ele que conhece o seu nome, Ele que conhece a sua vida, Ele que conhece a sua história, querida. Vai ser um encontro mais surreal, mais lindo, mais poderoso. Aleluia! Eu amo a palavra de Deus. Tem muita coisa boa aqui. E Apocalipse descreve aquilo que vai acontecer. Mas deixa eu te dizer algo. Olho nenhum nunca viu. Nunca ninguém presenciou a volta do Cordeiro Santo de Deus, do leão da tribo de Judá, entrando sobre a terra e resgatando a sua noiva com poder e autoridade, como Ele fará. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e todos se renderão a Ele, e a presença dEle inundará este lugar. E o que foi roubado, destruído será. Mas aquilo que é herança, aquilo que é galardão, aquilo que é tua coroa, aquilo que é o teu azeite, ninguém poderá te roubar. Ninguém poderá te roubar, porque o teu encontro da noiva com o noivo será perfeito, porque foi sonhado e esperado por Ele. Jesus anseia o grande dia de encontrar com a sua noiva. Jesus espera, e a palavra de Deus diz que ninguém sabe o dia nem a hora, mas Ele virá, e quando Ele chegar, Ele vai buscar a noiva que está esperando esse encontro. O nosso coração precisa de ansiar noite e dia: Maranata, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Reaviva o dom que há em ti. A fé é um dom, mas também é uma responsabilidade. As virgens prudentes foram fiéis até o fim e entraram com o noivo nas bodas. Assim também você, mulher, é chamada a perseverar até o fim, guardando o fogo do Espírito Santo até o dia em que Cristo voltar para buscar a sua noiva. E antes da gente orar, eu vou compartilhar, já compartilhei aqui uma vez, de um sonho que eu tive. Eu estava num lugar, numa rua muito grande, larga, e ela estava em obra.
E eu pisava por cima de canos, de materiais de obra, de construção mesmo. E eu olhava assim para a direita, tudo construindo. Eu olhava para a esquerda, tudo construindo. E na minha frente tinha uma casa. E dentro dessa casa eu via itens da minha casa. Eu via fralda dos meus filhos, pano de prato da minha cozinha. Eu via coisas que eram minhas, que eu sabia que eram minhas. Eu via berço de filho meu. Eu falava, mas essa casa ali que está construindo, essa casa tem coisa minha ali. E um anjo do meu lado. E ele falou, essa rua aqui, ó. Aquela casa lá. Queridos, eu vou ter 90 anos, nunca vou me esquecer desse sonho na minha vida. Ele falava, sabe vendo aquela casa lá? Quase, essa casa que o anjo me mostrou, ela estava quase pronta. Aquela casa ali é do seu avô e da sua avó. E o resto está sendo construído para vocês. E ali eu entendi. Naquele dia, o Espírito Santo me levou àquele lugar para me mostrar que a tua herança espiritual é algo que está sendo construído no céu. Agora deixa eu falar algo para você. Quando você está na cantina servindo, a tua herança está sendo construída. Quando você está evangelizando, a tua herança está sendo construída. Quando você diz não ao pecado, a tua herança está sendo construída. Quando você ora, a tua herança está sendo construída. Quando você lê a palavra de Deus, quando você obedece, a tua herança espiritual na eternidade está sendo construída. Onde nenhum gafanhoto pode tomar, onde nenhum homem pode te roubar a herança que o Senhor está dando. Mas não somente a você, e sim sobre a sua geração, porque você está construindo para você e para a sua geração. Como diz a palavra de Deus, você pode ficar de pé. Não se trata de viver com medo do tempo que nos resta, mas com um propósito e amor por aquele que vem. Estar pronto é estar cheio da sua presença, é estar cheio de azeite. E eu queria que você agora colocasse a mão no seu coração. E a gente vai cantar essa canção. Peça ao Espírito Santo. Se você entrou aqui hoje, você sabe que a sua chama não estava acesa ou ainda não está acesa. Peça ao Espírito Santo. Hoje eu não saio daqui sem a minha chama acesa, sem a minha vida